Olá, turma! Essa é uma videoaula sobre o clima no Brasil, tá? Essa aula é destinada aos alunos do liceu, do terceiro ano do ensino médio, mas também vai ficar disponível no YouTube, né, para quem tiver interesse em assistir, certo? E aí, hoje nós vamos falar sobre o clima no Brasil. Falando um pouco sobre esse assunto, nós já estudamos, né, no primeiro ano, a diferença entre tempo e clima, quando a gente estudou clima no aspecto geral, né? E aí nós vimos que tempo é um conceito onde eu trabalho o momento. Então, por exemplo, quando eu falo assim, o dia amanheceu ensolarado, o dia está parcialmente nublado, hoje está chovendo, né? Então, eu estou falando do tempo, eu estou falando do momento, tá? E aí, o clima seria o conjunto desse tempo. Então, durante em torno de mais de 20 anos, os cientistas vão dizer que é preciso para formar um tempo preciso para formar o clima daquela região, que seria algo mais duradouro, estabilizado, né? O clima daquele local, certo? E aí, quando a gente fala de clima, nós vamos perceber que o clima ele é formado por um conjunto de fatores. Para começar, é importante a gente entender que os fatores astronômicos interferem na formação do clima, né? Então, nós vimos também que o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que é o movimento de translação, juntamente com seu eixo de inclinação, porque a Terra não gira em pé, ela gira inclinada, né? Ela existe um eixo de inclinação. Então, esse movimento vai ser importante porque vai ter momentos que o hemisfério sul vai receber mais radiação solar e vai ter momentos que vai ser o hemisfério norte, que vai receber maior radiação solar, tá? E isso vai interferir na duração dos dias e das noites e na formação das estações do ano, né? Que nós chamamos de solstício e equinócio. Equinócio seriam dias iguais às noites e solstício, dias diferentes das noites, que vai gerar solstício de verão, solstício de inverno, primavera, outono. E aí, por exemplo, agora em junho, finalzinho de junho, a gente entra aqui no hemisfério sul, no solstício de inverno. Isso quer dizer o quê? Que as nossas noites serão maiores do que os dias, tá? Então, a noite vai ser mais longa. Ah, professora, eu não percebo isso, eu saio da escola, ainda tá claro e tal. Mas aqui na região nordeste e na região norte, nós não vamos perceber muito. Em torno de 20 minutos, 30 minutos, né? Já vai estar escuro agora em agosto, diferente de janeiro, quando a gente sai da escola à tarde, 5h40, né, às 17h40. Mas você percebe pouco. Por quê? Por que nós percebemos pouco? Porque nós estamos próximo à linha do Equador. E no Equador há uma incidência maior de raios solares. Mas à medida que você vai para o sul, você percebe essa diferença, tá? Então você vai ver que rapidamente, né, vai escurecer. Você percebe que a noite é mais longa, tá? Ou então, ao contrário, quando for em dezembro, você percebe que das 7 horas da noite, que estamos no solstício de verão, ainda está claro lá na região sul, né? Então, quanto mais distante da linha do Equador, mais eu percebo isso. Então, julho, né? Aqui nós estamos no solstício de inverno. Então, você vai ver neve, né, lá nas regiões da Argentina, Chile, também chegando até aqui no Brasil, né, nas Serras Gaúchas, mas você vai ver que lá no hemisfério norte, eles em julho estão no verão, né? E ao contrário em dezembro, enquanto lá eles estão no inverno, aquele período do Papai Noel e tal, aqui a gente está no verão, né? Então, é um movimento aí de translação junto com o eixo de inclinação da Terra. Seria um fator astronômico importante na formação do clima. Mas é só ele? Não. Existem os fatores estáticos. O que são os fatores estáticos? São os fatores fixos, que não mudam, sempre estão ali, mas interferem na temperatura. Então, a gente vai estudar ele na próxima aula, né? Quais são os fatores que interferem na temperatura? Latitude, altitude e maritimidade, certo? Então, são fatores que vão ser importantes na formação do clima e são fatores estáticos. Um outro fator que vai ser importante na formação do clima já é um fator dinâmico. O que é ser um fator dinâmico? É um fator que está em movimento, tá? Então, ele não é fixo, como é a latitude, mas são as massas de ar. Então, as massas de ar, vocês vão perceber
que são fatores que estão em movimento. Então, aqui o conceito de massa de ar. O que são massas de ar? São porções de ar que se deslocam, né? E essas porções de ar apresentam características próprias de temperatura, umidade e pressão, e constituem um elemento determinante do clima. Ou seja, as massas de ar, elas vão assumir as características daquele lugar. Por exemplo, se ela se formar no oceano, a massa de ar vai ser úmida, mas ela está perto da linha do Equador, e no oceano ela é quente e úmida. Mas ela está perto das regiões polares, e no oceano ela é fria e úmida, entenderam? Então, se ela está dentro do continente, mas perto da linha do Equador, o Equador não é quente, mas o continente tem muita água? Não, vai ser na parte seca, então vai ser quente e seco. Então, ela pode ser úmida ou seca, quente ou fria, certo? Então, essas são as massas de ar que assumem características daquele local que ela se originou. Aí, é claro que ela se movimenta, gerando umidade em outros locais, gerando queda de temperatura em outros locais, gerando onda de calor, né? Então, por isso que as massas de ar são tão importantes. E aí, a gente vai ver as massas de ar que atuam no Brasil. Observem aqui a nomenclatura, tá? O Mzinho sempre vai ser minúsculo, significa massa. O E de equatorial, que se originou próximo à linha do Equador. O T de tropical, porque foi nos trópicos de Câncer ou Capricórnio. E o P de polar, tá? Porque se originou nos polos. O A quer dizer que ela se originou no Oceano Atlântico. Nós não somos banhados pelo Oceano Atlântico, né? Se fosse o Índico, seria I. Se fosse Pacífico, seria P. Então, a massa de ar recebe o nome o primeiro nome do oceano que ela se origina, certo? No caso, se for no oceano. Se for só no continente, basta colocar um Czinho, certo? Então, nós temos aqui, olhando para o mapa, nós temos aqui 5 massas de ar principais que atuam no território brasileiro. Essas 5 massas de ar são massa equatorial atlântica. Então, observem, é uma massa de ar, como é que eu caracterizo ela? Quente e úmida, né? Porque ela se originou no oceano e traz umidade para a região nordeste, principalmente a zona da mata e o norte, tá bom? Massa tropical atlântica, ela vai ser quente e úmida. Também se originou no Oceano Atlântico, perto do Trópico de Capricórnio, levando umidade e calor, né, para o Nordeste, Sudeste, Sul, chegando até no Centro-Oeste, tá? Aí a gente tem a massa polar atlântica, ela é fria e úmida, então ela chega derrubando as temperaturas, né? Causando uma queda de temperatura, principalmente na região sul, na região sudeste. Mas essa massa ela pode conseguir chegar até a região norte. Quando ela chega na região norte, ela vai causar um fenômeno chamado friagem. O que é isso? É uma queda de temperatura na região norte, certo? Não é sempre, mas quando acontecer essa queda, a gente já sabe que é por conta dessa massa de ar, tá bom? E a massa tropical continental é a massa de ar quente e seca, porque ela se origina no continente. Por isso que lá na região centro-oeste, a umidade do ar é tão baixa. As pessoas sofrem, né, com problemas de respiração, sangue ao nariz, muito ressecada a boca, às vezes tem que até suspender as aulas quando a umidade é muito baixa. E aí, só quando a massa tropical atlântica chega, diminui um pouco essa sensação lá na região centro-oeste, né? E que é o tropical típico, o clima de lá. E, por último, eu deixei a massa equatorial continental. Por quê, professora? Porque pela nomenclatura, né, se fosse levar ao pé da letra, seria uma massa de ar quente e seca, porque não se origina no continente. Mas essa massa de ar é uma exceção. Por quê? Porque olha onde é que ela se formou. Na região norte. Em cima de quê, gente? O que é que tem na região norte? A maior bacia hidrográfica do planeta, ou seja, um grande volume de águas, né? O rio Amazonas, né? Um conjunto de rios. Mas, além disso, a gente tem a floresta amazônica, que também é responsável por fornecer uma grande umidade,
porque a evapotranspiração. Então, por isso que essa massa de ar é uma exceção das massas de ar do planeta, porque ela se origina no continente, mas ela não é seca. Ela é quente e úmida. Então, são essas 5 massas de ar que atuam no nosso território, ok? Isso é muito importante na formação, constituição do nosso clima. E também são responsáveis pelos índices pluviométricos, né? O que seria o pluviometria? Quantidade de chuva, tá? Então, a média de chuva do Brasil, ela é muito boa. Ela vai em torno de 1.000 milímetros a 2.000 milímetros, né? Na maior parte do nosso território. Só temos exceções, né? Quais seriam? Nós temos a região que mais chove no Brasil. Onde é que mais chove, gente? É na região norte. Vala, professor? É. Por quê? Porque é quente e úmido. É preciso calor para evaporar. E não tem muita água lá, né? Bacias hidrográficas, né? Do Amazonas. E aí vai gerar um volume muito grande de chuva, acima da média do Brasil, que é 2.000 milímetros, chegando até 2.500 milímetros, certo? Por outro lado, a gente tem baixos índices pluviométricos, aonde? No Nordeste. Precisamente no sertão nordestino, no polígono das secas, né? Aí a gente tem aí índices de chuva menores de 1.000 milímetros, né? Inferiores. E aí chegando a 500 milímetros por ano, né? Então, essa aí é o nosso principal índice pluviométrico, que é a quantidade de chuva, certo? Então, a gente falou hoje sobre as massas de ar, que são fatores dinâmicos que vão interferir na formação do clima, ok, turma? Próxima aula a gente continua falando dos tipos de chuva e fatores que vão interferir na temperatura, tá bom? Bons estudos, não percam o foco, resolvam questões e qualquer dúvida podem me procurar, tá? Bye, bye! Aqui.